Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Pessoal, desde já peço para que deixe seu like nesse vídeo e compartilhe ele com todos os seus amigos. Estamos trazendo hoje uma reportagem que foi exibida pelo Fantástico de uma suposta aparição de OVNI ocorrida em Santos no dia 16 de novembro de 1996, onde a Esquadrilha da Fumaça estava fazendo uma de suas exibições quando de repente um de seus aviões caiu, matando uma pessoa que estava ali vendo o evento. Após a análise desse vídeo, constataram que naquele momento em que a aeronave caiu, tinha um objeto voador não identificado cilíndrico. Deixo vocês agora com Ariel Castro, que vai falar um pouco mais sobre este caso e mostrar o vídeo da análise. Estão preparados? Roda a vinheta! Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. Em 16 de novembro de 1996, a Esquadrilha da Fumaça realizava uma apresentação em Santos, litoral de São Paulo. Havia um grande número de pessoas acompanhando a apresentação, sendo que alguns deles estavam registrando o evento em vídeo. Em determinado momento, uma das aeronaves mergulhou em voo rasante sobre a multidão presente na praia para iniciar uma manobra conhecida como Lancevac. Quando o avião começou a subir, a asa se partiu, resultando na queda da aeronave. Um pedaço da asa caiu sobre um banhista, matando-o. Pouco tempo após o acidente, o programa Fantástico da Rede Globo apresentou um vídeo obtido na ocasião do acidente em que vemos um pequeno objeto esférico aproximando-se por trás da aeronave e passando justamente no ponto onde houve a quebra da asa. Análises posteriores indicaram que não houve manipulação do vídeo. Investigações da aeronáutica indicaram a possibilidade de o acidente ter sido originado em fadiga do material, que é constituído por uma dupla chapa metálica na parte inferior da aeronave. Em e-mail enviado ao ufólogo Eustáquio Andréa Patounas, de Florianópolis, o piloto da aeronave acidentada afirma: a aeronave Tucano foi projetada para voar 6.000 horas de voo e a minha estava com aproximados 3.800 horas. Existe um outro controle de vida que mede, através de um fadigômetro, o esforço que a aeronave sofre através das forças G. Essa vida é medida em porcento. Quando chega a 100%, acaba a vida do avião. A minha aeronave estava com aproximados 48%. O que suportava o esforço do G positivo no Tucano era uma chapa dupla que ficava por baixo da aeronave, na junção entre as asas. Foi constatado que esta peça, entre a sua fabricação na fase de polimento, apresentava micro-ranhuras que, com o passar do tempo, se tornaram pontos frágeis e permitiram a ruptura da chapa. Toda a frota do mundo parou no dia do meu acidente, com exceção dos vendidos à França e à Inglaterra, que pediram com uma estrutura diferente em função das características de emprego que idealizavam. Seria uma coincidência a presença daquela sonda próxima ao avião no momento em que ele se acidentou? Este objeto teria influenciado no acidente? Acompanhe agora o vídeo que irei mostrar e tire suas próprias conclusões. Esquadrilha da Fumaça preparam o próximo show. O 1000º com o Tucano T-27. Sábado, Santos, litoral de São Paulo. Às 5 da tarde, o esquadrão de demonstração aérea se exibe para a multidão na praia.
5 para as 6. O capitão Barreto começa a última manobra. De repente, a asa direita se desprende e cai. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável, apenas 3 segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões Tucano da Esquadrilha da Fumaça são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de 3 vezes a força da gravidade. O Tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare, 5 segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo Tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu às imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, eu realmente não observei isso aí. Na sua opinião, o que seria esse objeto? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave, que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros de comprimento. O objeto, ele, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe. O ufólogo cearense Reginaldo de Ataíde, que há 36 anos pesquisa os chamados OVNIs, processou as imagens do objeto no computador. Trata-se realmente de alguma coisa metálica, reflete a luz do sol exatamente como um avião, desenvolve a velocidade 3 a 4 ou 5 vezes maior do que a do avião, deveria medir aproximadamente 90 centímetros a 1 metro de diâmetro e objetivava realmente passar muito perto do avião. Pela avaliação do ufólogo, o estranho objeto deveria estar a uma velocidade entre 1.200 e 1.500 km por hora. Passou aproximadamente 2 metros da asa e depois seguiu em frente, desaparecendo no espaço. O pesquisador acredita que o acidente pode ter sido causado pelo campo magnético ao redor do objeto. Um campo magnético na situação daquela ali, eu não sei até que ponto ele influenciaria na estrutura da aeronave a ponto de quebrá-la. É difícil de se julgar e de se avaliar. Nos arquivos dos ufólogos há dezenas de imagens de supostos OVNIs flagrados perto de aviões. Em junho de 76 foram feitas estas cenas. Um pequeno objeto acompanha o Concorde. Em setembro de 93, Alejandro Leal filmava a evolução de helicópteros durante uma parada militar na Cidade do México e fez este registro. A maioria dessas imagens foi conseguida por acaso. O laudo oficial sobre o acidente com o Tucano ainda não saiu. Mas o capitão Siqueira, coordenador da Esquadrilha da Fumaça, diz que houve fadiga no material das ferragens de suporte.
Todos os aviões da frota receberam reforços e já voltaram a fazer voos de treinamento. Com relação à imagem do estranho objeto que aparece perto do Tucano, o capitão Siqueira foi seco. Não tenho elementos para falar sobre isso. E aí, o que você achou deste vídeo? Estou aguardando o seu comentário. Se cuidem na quarentena. Até a próxima!